Aí, 10h42, vamos chegando, esperando as pessoas chegar para mais uma live, mais um bate-papo aí descontraído com o Daniel. Vai ser muito legal, meu xarás. Esperar todo mundo se conectar e ser bem-vindo aí. Olha, o Danielzão já chegou, já tá por aí. Ó, todo mundo entrando, que legal, gente. Muito legal. Vamos aí para um bate-papo totalmente descontraído. Um bate-papo diferente nesse dia tão especial que é o dia do trabalhador. Então vamos lá para um bate-papo aqui totalmente diferente e sempre olhando para uma forma bem bacana de ser e diferente. Aqui hoje, vamos aqui, legal. Mais gente pegando, 10h42 aí, vamos explicar por esse horário, que legal. Vou colocar o Dani aqui para a gente... Tá travando um pouco aí, vou ver se melhorou. E vamos que vamos. Bom dia a todos, é um prazer aí. Todo mundo chegando, vi aí que já tem Neves, o Wesley tá por aí. E aí, Dani? E aí, meu irmão, tudo bem? Bom dia, você tá bem? Bom dia, tudo já. Eu quase coloquei a minha camiseta igual a essa daí, cara, do Mocha Destroyers. Aqui, ó. Força Juve. Transição de pensamento, aí nem foi combinado, né, Dani? Não. Eu falei, vou colocar do Destroyers. Eu falei, não, eu vou colocar do Força Juve aqui. E depois até vou explicar um pouco, aí bater no papo, falar um pouquinho porque da camiseta, né, que eu acho que é bem legal, né? Apesar de a gente ter alguns, que nem você fala, moramos no mesmo bairro, né? E acho que é bem legal. Isso aí. É isso aí. E esse é o horário um pouquinho diferente, né, Dani? Pô, 10h42, né? Sim, no feriado a galera tá acordando ainda. Tá acordando, né? E aí vamos, a gente vai batendo um papo, as pessoas vão chegando e aí depois vai ficar salva lá. Então vamos que vamos. Show. Mas, Dani, pra gente começar aqui, primeiramente, obrigado aí pela oportunidade, pelo seu tempo. Tô te acompanhando pra caramba, olhando, não online, mas posteriormente as lives que você tá fazendo. Lives de conteúdo fantástico, assim, sabe? Coisas que eu tô olhando e que ajuda muito no nosso dia a dia. E cada vez mais aí você vai aprendendo e você vai olhando de uma forma totalmente diferente. Então, assim, eu fico muito feliz pelo que você tá fazendo. Fala um pouquinho aí da sua história, quem é você, né? Porque a gente fez no seu canal. Obrigado. Agora vamos fazer no meu canal aqui, para deixar gravado, porque você tem uma história fantástica e um pensamento muito bacana do turismo aí. O Dani travou um pouco, voltando, legal. Vi que a Aline... Aí. Deu uma travadinha, agora voltou. Bom, obrigado pelo convite. A gente fez lá no meu, agora fazendo aqui no seu. É um prazer, cara, sempre falar com você. É muito bom, eu aprendo muito também seguindo você. Você é um cara fantástico e que está numa curva de evolução, cara, sem precedente. Assim, é difícil, dentre as pessoas que eu sigo ali no meu perfil, são poucas que eu consigo notar essa sua curva de evolução, cara. Igual você está fantástico, cara. Bom, eu estou no turismo há 19 anos, eu comecei de estagiário numa companhia aérea, na TAM, né? E aí eu passei pela operadora, pela TAM Viagens. Então, o grupo TAM, fiquei 10 anos lá. Um monte de coisa que eu fiz. Trabalhei fiz previsão de qualidade, previsão de vendas. E tive uma grande história lá. Morei um ano em Miami. Fiquei um ano, mais outro mercado. Trabalhava, mandava carro para o Brasil. Depois eu voltei. Abri 3 lojas para uns amigos meus que estavam abrindo franquia da TAM Viagens, eu ajudei eles na abertura das 3 lojas, e fiquei 6 anos no mercado de luxo. Né? E nesses 6 anos de mercado de luxo, na verdade, desde quando eu morei fora, eu comecei a pensar como cabeça de empreendedor. Né? Putz, eu não quero mais ser CLT, eu não quero mais essa vida de CLT, eu já tinha essa mentalidade empreendedora, mesmo como funcionário, né? Que eu acho que o intraempreendedorismo é muito importante. Até falei, essa semana teve uma live que a gente comentou disso. E aí, bom, falei, vou para o mercado. E aí, enfim, fiquei 6 anos no turismo, fundei o Turbox, com a ideia de trazer os pensamentos de tecnologia, né, transformação digital para o nosso mercado do turismo, que ainda ele está engatinhando nessa área digital, né? E o digital não é o tecnológico, né? Então fala assim, mas eu tenho um site, mas eu estou nas redes sociais, isso é marketing digital, não é o pensamento digital. Então eu hoje trabalho
principalmente fomentando que as pessoas busquem conhecimento, busquem se tornar digitais, porque a gente nós somos de uma geração analógica ainda, né? Na verdade, da transição do analógico para o digital. Nossos pais eram 100% analógicos, nós nascemos numa geração analógica e que se transformou para o digital. Mas muita coisa a gente ainda pensa no analógico, né? E transforma isso para o digital. E as gerações futuras, as que vêm chegando por aí, elas já nasceram numa geração de touch, de comando por voz, né, de geolocalização, de internet das coisas, e a gente tem que correr atrás para se manter atualizado. Então hoje esse é meu trabalho. E no meu canal eu sempre fui bem low profile, eu nunca apareci muito nas câmeras, no mercado, sempre fui um cara quietinho. E hoje eu tento ajudar, né, aproveitando até a oportunidade de estar em casa e de poder criar conteúdo, eu tento ajudar o mercado com o conhecimento que eu adquiri, que eu venho adquirindo, né? Porque o aprendizado é um processo contínuo. A gente nunca pode parar de aprender. Entendi. É isso. Ô, Dani, legal, eu queria que depois você falar essa ferramenta que você tem algumas agências aí, muitas agências também me seguem, acho que era legal você falar qual que é a funcionalidade da ferramenta que você criou e que você faz algo totalmente diferente. Tem uma pergunta da Débora, a Deborinha tá aí, ó, comprometeu que ia acordar cedo, às 10h42, está online aí, com a criançada aí, né, Débora? Muito legal. Ela fez uma pergunta que eu acho muito bacana e eu gostaria que você falasse um pouquinho aí do seu projeto, da sua ferramenta e respondesse a Dé aí da pergunta que ela fez, que tem muito a ver com essa área que a gente gosta muito. Então, como ficam as relações humanas, né, do atendimento e a humanização do atendimento com o digital? Eu costumo falar que o digital ele não é o fim do processo, ele é o meio. Né? É um meio que a gente utiliza para melhorar ainda mais as relações digitais. Então, todas as ferramentas que a gente utilizar, mesmo que seja para automação, o tratamento e a forma, né, como que você vai falar com o seu cliente, ela tem que continuar sendo humana, continuar sendo individualizada, e é para isso que as ferramentas elas chegam, para somar. E aí você utilizar dessas ferramentas como forma de poder até aumentar a sua capacidade de atendimento, mas manter a personalização, manter aquele cuidado que você já tinha. Então, o exemplo do aplicativo, né, que você falou da solução que nós temos um aplicativo que chama Meu Agente. Dani, só que, Moretti, obrigado, família inteira assistindo aí, que legal. Bacana, obrigado por prestigiar. Né? Valeu. Vai lá, Dani. Imagina. Então, o aplicativo, ele vem na proposta, né, tem alguns motivos, né, de trazer esse aplicativo para o mercado, mas a primeira digitalização, obviamente, é que normalmente a agência entrega o voucher físico, de papel e tal, para o passageiro, e com isso você consegue entregar toda a documentação de viagem, todo o voucher, colocar o day by day, tudo dentro do aplicativo. Então tem a questão de digitalização daquele documento que antes era físico, passar a ser digital. Tem a questão da franquia de bagagem, que ninguém vai ficar querendo levar peso que não vai utilizar na viagem, então vou levar papel, 2, 3 quilos de papel, se eu não vou usar aquele papel. O celular eu vou levar de qualquer jeito. E também uma questão ambiental, né, porque papel, impressora, você gasta eletricidade para imprimir, você gasta papel para fazer a impressão, e não faz o menor sentido nos dias de hoje a gente ainda utilizar papel. Então, é nesse sentido da transformação digital que eu venho falando. Eu acredito muito no high-tech, high-touch, né? Então, você ser tecnológico, mas ter ainda o contato digital. Eu estudo sobre Big Data, mas também estudo sobre Small Data. Então, a gente tem que olhar os dados de forma geral para tomar decisões, para chegar em conclusões a respeito do nosso negócio, mas a gente tem que ter acesso a Small Data e também tem que checar o pequeno dado para trabalhar de forma personalizada o cliente. Então, eu não acho que existe uma verdade absoluta. Aliás, eu sou contra verdades absolutas. Eu acho que tudo são questões de ponto de vista e as ferramentas também, elas não são definitivas. Então, fala assim, qual é a ferramenta definitiva que vai transformar no meu negócio?
primeiro que não existe uma fórmula mágica para um negócio, e não existe uma ferramenta que vai transformar o seu negócio. Depende muito do que você propõe, qual é a sua proposta, qual é a sua necessidade. Então, é mais assim, falar, então é caso a caso? Sim, é caso a caso. Né? Depende muito, e ferramentas nós temos as milhares aí. Entendi. Puta, muito legal. E assim, todo mundo fala que é com a era digital, que agora as pessoas estão em casa, vai acabar o calor humano, ninguém mais se fala, todo mundo vai comprar pela internet. Porque agora é o delivery, todo mundo pede comida em casa e vai continuar pedindo. Eu acho que isso sempre tem time e tem tempo. Eu acredito que é o momento que se passa. Porque o ser humano, e o brasileiro acho que é um pouco diferente, né? Para a gente entrar um pouco nesse lado mais humano, o brasileiro gosta de carinho, o brasileiro gosta de abraço, gosta de estar junto, o brasileiro gosta de se aproximar do outro. Então, assim, a tecnologia, acredito sim, vai ajudar muito, mas eu acho que não é o principal canal, como todo mundo está dizendo. Eu acredito muito na relação de cliente-pessoa, sabe? Não somente na tecnologia. A tecnologia vem para ajudar, que nem você falou. A gente tem que criar ferramentas para que facilite essa relação, mas não que vá substituir. É uma visão. O que você acredita? É isso? Exatamente, não, acredito totalmente nisso, e inclusive no papel do vendedor, né, no papel do agente que está ali na ponta do negócio, que está à frente do negócio. Eu acredito muito na capacitação desse profissional. Então, aquele negócio, porque o cliente vai lá e compra sozinho. Sim, existem produtos, existem perfis de clientes que você pode comprar sozinho, fazer um atendimento automático e tal. Mas, de forma geral, eu acredito no atendimento humano, como você falou. Eu acredito que as pessoas elas precisam desse relacionamento, e depois que tudo isso acabar, as pessoas vão sentir muito mais necessidade disso, vão dar muito mais valor, principalmente, né? Porque quando a gente é aquela coisa, né? Quando a gente perde, que a gente dá valor. Então, hoje a gente está perdendo a nossa liberdade de poder ir no parque, de poder fazer uma atividade ao ar livre com os amigos, jogar uma bola e tal. A gente está perdendo isso, e agora que a gente dá mais valor a isso, né? Então, fala, putz, eu gostaria muito de fazer um churrasco com os amigos, eu gostaria muito de estar num bar, né? Hoje, feriadão, baita dia bonito, estar num bar lá tomando uma cerveja com meus amigos. E isso vai voltar. E nos negócios é a mesma coisa, né? Nos negócios eu acredito também nisso, que as pessoas vão voltar com esse desejo de ser atendido por pessoas, sair um pouco da frente da tela, seja do computador, do celular, enfim. Eu também acredito muito nisso, né? Todo mundo fala assim, de retomada, o que vai acontecer quando esse momento desafiador estiver passando, como que vai estar as coisas? Aí você fala assim, vai voltar a viajar? Acho que vai voltar a viajar, ninguém está aguentando mais estar em casa. Eu acredito muito nas viagens próximas, você vai pegar o seu carro, ou com sua família, ou com um grupinho ali de amigos, vamos para o mesmo hotel, mesmo que você tenha regras para se hospedar, mas a maior vontade das pessoas é sair, é desbravar algo novo, né? É ter contato. Porque se fosse para ficar em casa trancado em frente de um celular, não teria essa vontade. O ser humano gosta dessa liberdade. E o brasileiro mais ainda, né? Que nem você falou. Brilhante. Você gostaria de estar aqui ou num feriado, num bar com os amigos, tomando uma cerveja, batendo um papo, jogando conversa fora. Ou você vai ficar na frente da tela aqui, conversando, mesmo que não seja a mesma coisa. É legal? A tecnologia ajuda pra caramba. Passar conteúdo, passar informação. Mas o contato humano, para mim, nada substitui. Que vem muito dentro do título que eu queria que a gente começasse a falar um pouco aqui. Eu vou ler aqui, tem uma pergunta depois da Giovana, um comentário dela. Visão sem ação é sonho. E ação sem visão é pesadelo. O que você tem que dizer sobre isso? O que você entende sobre isso? Dentro dos momentos que a gente passa e trazendo para a tecnologia, para o lado humano e o lado pessoa. Na verdade, a ação, ela é tudo. A visão, como você colocou muito bem essa frase, visão sem ação é sonho. Uma ideia sem ação é só uma ideia. Então, eu vou fazer um negócio revolucionário. Eu tenho uma ideia de um negócio revolucionário. Tá, se você não executar aquilo, ela vai continuar sendo uma ideia. Né? E tem muita gente que se apega, né, a essa questão de visão, ou da ideia, e do conceito em si, e não coloca em prática e fica abraça a ideia e fala, eu não vou falar para ninguém, não vou compartilhar com ninguém porque a ideia é minha e eu vou revolucionar o mundo. Mas não vai. E sabe quem vai? Aquele outra pessoa que tiver uma ideia muito parecida com a sua e colocar em ação. Né? E uma frase que eu venho
tá quase como um mantra na minha cabeça, o feito é melhor que o perfeito. Né? Porque antes eu pensava muito nisso, né? Eu sou uma pessoa perfeccionista e em tudo que eu fazia eu falava assim, não tá bom. Aí eu deletava. Então eu ia postar um vídeo. Não tá bom, deleta. Não sei, deleta. Então, e aí eu nunca fazia, nunca criava nada, porque eu nunca estava satisfeito com o resultado. Né? Então hoje eu parto para ação. Se tá bom, eu dei o meu melhor naquele momento, é o que eu podia entregar naquele momento. Então faz muito sentido isso da visão, né? Você tem que ter a visão da onde você quer chegar. Mas se você não começar a dar o primeiro passo, não começar a caminhar em direção àquele seu objetivo, aquilo ali vai virar só uma aspiração mesmo, não vai chegar nunca naquilo. Ela vai ficar o quê? Vai ficar no papel, né? Porque você tem um sonho, eu desenho, eu falo para vários amigos, mas eu não tomo aquela ação para poder realizar, né? E quando você não tem ação, e você tem aquela ação, vou fazer, e sem visão, né? Porque não adianta. Se completa, né? Vira um pesadelo, porque eu não consigo colocar em prática. Eu tenho ação, mas eu não tenho a visão de como fazer isso. Como eu posso sentar aqui, sei lá, as pessoas que estão online, que trabalham com agência, fornecedores, hotéis, como é a ação que nós podemos tomar junto? Eu vou sair fazendo ou não? Vamos desenhar uma visão, como vai ficar o cenário, e vamos começar a tomar as ações para que não vire um pesadelo, seja tranquilo, seja devagar, que a gente não coloque em risco a vida das pessoas, que a gente tenha segurança na hora de atender, não vai voltar da forma que era antes, mas vai voltar. Eu acredito muito nisso, né? E tem uma coisa que eu sempre levo muito em consideração, a Giovana falou até de planejamento. É isso, Giovana, é planejamento. É isso. Uma coisa que eu levo muito em consideração, nós dois aqui estamos online ou nós estamos conectados? Nós estamos conectados. Porque é fácil hoje, né? Porque eu falo assim, eu brinco muito sobre isso. É muito fácil você encontrar pessoas, quando você está numa roda de amigos, ou você está conversando um pouco, aquela pessoa está online ou ela está conectada. E é muito fácil você descobrir isso. Porque muitas vezes está conectado e você está simplesmente ouvindo. E eu acredito que isso é um grande diferencial. E às vezes a gente fica pensando, não, a pessoa está online, a pessoa está aqui, a pessoa está presente. Mas será que ela está conectada com você? Ela está de corpo presente. A gente está conectado. Não precisa nem estar online. É isso. Essa é a conexão. Eu acho que é isso que a gente busca para o futuro e olhando. Será que eu estou conectado com o meu cliente ou será que eu estou online com o meu cliente? Essa é uma pergunta que eu faço aqui para todos que estão aqui. Quiser compartilhar, fica à vontade. Débora, você que está ouvindo aí, você está online com o seu cliente do intercâmbio ou você está conectada com eles? O que você vem buscando nesse momento? Porque, assim, eu acredito muito nesses diferenciais. Então, o que você quer fazer? Simplesmente estou online ou quero estar conectado? E o ser humano na vida é isso, né? Porque ele é movido por duas coisas. Fuga da dor ou pelo prazer. Que ser humano é você? Eu vou dar um bom exemplo para ilustrar o que eu quero dizer. O presidente dos Estados Unidos, o Trump, ele é movido pela dor, porque ele sempre fala, eu não quero ficar em segundo lugar. Eu tenho medo de ficar em segundo lugar, eu tenho que ser primeiro em tudo. Então, o medo dele de ser segundo força ele fazer tudo o que ele faz, ser presidente dos Estados Unidos, ser um dos caras mais ricos do mundo. E é isso que ele busca. Quando a gente pensa na Madre Teresa, o que fazia ela? Ela era pelo prazer, porque ela gostava de ajudar as pessoas que precisavam, as mais necessitadas. Aquilo deixava ela feliz e cada vez mais que ela ajudava, mais ela fazia. E aí eu pergunto para você, Dani, o que você é? Fuga da dor ou fuga do prazer? Eu sou pelo prazer. É isso. Hoje eu faço. Eu sempre quis fazer isso. Eu sempre quis ajudar as pessoas. Na verdade, eu sempre ajudei as pessoas, mas de forma individual. Então, eu sempre busquei aí pelo amor, cara. Porque tem coisa, obviamente, que a gente acaba fazendo, na verdade, pela prevenção da dor, né? Pra gente não... aquelas coisas que a gente não gosta de fazer, né? Pagar conta, por exemplo, ninguém gosta de pagar conta. Aí a gente deixa pro dia do vencimento, né? Mas as coisas que você tem que fazer em prol do seu negócio, em prol da sua vida, da sua família, isso daí é em primeiro lugar. Você tem que colocar isso como prioridade na sua vida. Um exemplo que eu gosto de dar, só para completar a questão da visão, né, do objetivo e da ação, tem uma analogia que eu gosto muito, que é assim, imagina que você está num barco, num bote, e aí você tem dois remos, né? E aí um remo é o objetivo, é a visão, e a outra é a ação. Se você só remar o objetivo, você vai andar em círculo. Se você só remar a ação,
você vai andar em círculo. Então, cara, a ação e objetivo, né, e a sua visão tem que estar junto ali na hora que você está remando, cara. Eu gosto muito dessa analogia, porque é isso. Eu vou remar um pouquinho aqui, aí depois eu remo um pouquinho aqui. Cara, você vai rodar primeiro para a esquerda, depois para a direita, mas você vai rodar. É os dois juntos. É objetivo e foco, né, a visão e a ação. É isso aí. Muito legal, muito legal. E eu falo assim, o pessoal fala assim, online não representa muito. Eu concordo, online não representa nada. Ah, porque minha empresa é online. Desculpa, se ela é online, parabéns para você. Agora, assim, que nem a Bione Turismo colocou aqui, você tem que estar sempre conectado. Se você não se conectar, não faz sentido nenhum. Online todo mundo tá. Ele passa aqui para essa live, não me interessou. Porque ele está online, ele não está conectado. Acabaram entrando a ligação. Estou em live. E assim, as pessoas confundem muito essa parte. Eu gosto muito. A Humberto colocou uma coisa muito legal aqui, de mãos dadas. Humberto, eu até queria puxar e depois deixar o Daniel comentar sobre isso. Imagina você numa praia, as duas pessoas querem dar as mãos para andar naquela paisagem maravilhosa, fantástica, contemplando um pôr do sol, e as duas estão com a mão fechada. Como eu consigo andar de mãos dadas? E eu acho que nesse momento de recuperação, que a gente fala de retomada, eu acho que todo mundo tem que estar com essa sinergia de mãos dadas mesmo. Para mim, eu acho que esse é o que ilustra muito. Então, vamos dar as mãos dadas ou ficar simplesmente online, né? Eu gostei que o Humberto falou aqui, ó. Isso aqui para mim é online. Conectado é isso aqui. O que a gente busca? O que a gente fala bastante, né, quando fala de presencial, né? Tá de corpo presente. Então, é isso. E a gente muitas vezes está nesse estado de corpo presente em muita coisa na nossa vida. Né? Quando a gente estava na faculdade, muitas vezes, você estava lá de corpo presente. Você estava lá na aula, olhando lá para frente, mas você não estava conectado com o conteúdo que o professor estava falando, você não estava conectado com o objetivo da sua vida. Porque você vai lá, na verdade, para aprender. Você não vai lá só para responder chamada e fazer prova e pegar um papel. O papel, no final das contas, não vale de nada. Você coloca na parede aquilo lá. Que vale é o aprendizado que você adquire. Então, essa questão de estar online conectado é em tudo na sua vida. É em tudo. É com seus amigos, é com a sua família. Então, você vai passar um momento com sua filha, né, com sua esposa. Cara, que tem que estar conectado. Não adianta estar ali e estar no celular. Você não está. Você está online para eles, né? Você está ali presencialmente, mas você está conectado com outra coisa. Você está conectado com o seu trabalho, está conectado com seu e-mail, enfim. Então, é muito importante para tudo na sua vida você estar, como o Daniel falou, né, conectado, ligado. Então, você está ali, você está junto mesmo. E eu acho que isso faz totalmente sentido o que você está dizendo, porque muitas vezes as pessoas não querem que você contribua ou fale nada. Pelo menos que você ouça. E você está conectado ouvindo, é isso que a pessoa espera. Foi o que você falou. Ou você está numa distração ali no celular, ou você está colocando, ou você está falando. Agora, quando você está simplesmente ali de ouvido, entendendo o que a pessoa está falando, é o que ela espera. E você está totalmente conectado com ela com o quê? Com o interesse, com a ideia, e é isso que eu coloco muito para o cliente. Muitas vezes, quando o cliente entra na sua agência, ou entra no seu hotel, ou qualquer ramo que você trabalha, ele quer ser ouvido, né? E a gente quer falar, a gente tem aquela pressa de falar. E a gente fala, e a gente está online, a gente não está conectado, a gente não está se conectando a ele, entendendo a necessidade dele de programar uma boa viagem, um bom intercâmbio, ou atender ele bem no hotel, ou atender ele bem num receptivo, qual o cenário que for, ou ele numa loja, porque eu estou simplesmente falando, e não estou ouvindo, eu não estou conectado ali com ele. E muitas vezes ele quer só que eu ouça, né? Exato. Às vezes o que ele precisa é ser ouvido. Tem a semana passada, eu fiz mentoria para 10 agências, né, de forma gratuita, espontânea, né, eu abri minha agenda para 10 horários, né, e teve um caso muito isso daí, que a agência ela ficou 1 hora só falando. Aí chegou no final, eu comecei a dar risada. O que foi? Eu falei, acho que eu não consegui te ajudar, porque você não deixou eu falar nada. Só você falou. Mas era isso que eu precisava. Eu precisava de alguém para me ouvir. E você me ajudou muito. Então, isso fez muito sentido para mim. Porque eu, no final das contas, eu estava preocupado. Eu falei, puxa, será que eu consegui atingir o objetivo dessa mentoria? E, na realidade, o que a pessoa precisava naquele momento era ser ouvida só.
E desabafar, Então, né? Falar. desabafar, cara. Então, muitas vezes, o seu cliente, ele quer isso. O seu cliente, ele precisa de um momento para desabafar, um momento para ser ouvido, para falar dos anseios dele, das vontades dele. E se depois dele falar sobre as vontades, os anseios que ele tem, você puder oferecer alguma coisa que encaixa nessa necessidade, aí que é um negócio perfeito, entendeu? Legal, fazendo uma pergunta aí, vou deixar essa para você, da Dani. Qual, Qual é a dica para mudar de trabalho? Devo colocar os sonhos no papel? qual a dica para mudar de trabalho, mudar de área? Dica de Deve ser. trabalho, de área, isso. E devo colocar os Devo sonhos colocar os no sonhos papel? papai. Sim, é muito importante. Eu acho muito importante você fazer uma lista dos seus sonhos, dos seus projetos. Você tem que colocar no papel. Né? Por exemplo, ó, eu faço uma lista aqui, mas essa lista não é uma lista de tarefas, é uma lista. Eu tenho algumas listas, né? Eu tenho vários papéis aqui em cima da minha mesa. E tem lista de tarefa e tal, mas eu tenho uma lista de projetos. Então, quais são meus projetos? Os cursos que eu quero fazer, a, as áreas que eu quero aprender, enfim. E sim, você tem que colocar isso no papel, mas o mais importante, esse é não é o mais importante, mas é tão importante quanto você fazer o planejamento disso e colocar isso no papel, é você começar a caminhar em direção a esse objetivo. Né? Então, eu quero mudar de área. O que você gosta de fazer? Ou eu quero mudar de trabalho. O que você gosta de fazer? Eu quero aprender mais sobre marketing e vendas. Então, você vai buscar conteúdo sobre isso, você vai buscar cursos sobre isso, livros sobre isso. É muito importante, né? A questão da leitura, ela é transformadora e eu acredito que nesse período as pessoas poderiam estar aproveitando mais e consumindo leitura. É legal live e tal, mas eu acho que assim, tinha que haver um pouco mais de equilíbrio, sabe? Então, tem gente que fica o dia inteiro vendo live. Meu, assiste uma live, lê uma hora de livro. Você fica uma hora, às vezes, vendo uma live. Mas por que você não passa uma hora lendo um livro? É muito importante esse conhecimento ainda. Ô Dani, quando você olha dessa forma, que nem a Dani ali colocou, e ela falou assim, ó, a pessoa não escuta, eu quero mudar de área, tenho que botar os meus sonhos no papel, e a gente fala de um momento de transformação muito forte. Todo mundo fala assim, você precisa se reinventar. A gente, numa última conversa nossa, falou sobre isso. Precisamos se reinventar, precisa se mudar o tempo todo, porque agora todo mundo está em casa, está todo mundo se preparando, todo mundo vai voltar para o mercado de trabalho. Os caras. Será que é isso, bem? Porque aqui a gente está voltando num ponto que você colocou bem. A leitura é muito importante, é importante você preparar, é importante você perder o seu medo de falar. Tem muita gente que gosta do que você fala, tem muita gente que não gosta. E eu aprendi uma coisa com o decorrer do tempo, se eu fizer diferença para uma pessoa, e você sabe disso, uma pessoa, para mim eu já estou muito realizado. E às vezes a gente está muito mais preocupado em agradar a todos, ou a quantidade maior de pessoas, do que você agradar apenas uma pessoa, você fazer a diferença na vida daquela pessoa. E eu acho que isso tenho certeza que isso faz uma diferença muito grande. E esse é o trabalho que eu acho que as pessoas têm que pensar, o que eu quero, como eu faço e quando eu faço. Porque simplesmente assim, vamos mudar, as coisas vão ser diferentes, está todo mundo preparado, vamos se reinventar, porque o mundo agora é o novo, né? Como eles falam agora, todo mundo está usando essa palavra agora, o novo normal. O que é o novo normal? Eu já ouvi o que é um novo normal? Quem está aqui pode falar para a gente. O que é um novo normal? Explica, né? Porque eu também não faço ideia do que é o novo normal. Porque se ele é novo, ele não é normal. Não é normal. Me desculpa, porque ele já diz lá, é novo, é algo novo, é algo que não é normal. Então, como eu posso falar que o novo é o novo normal? Então, só para a gente decorrer, até uma coisa que eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. Como você está se preparando? Porque se reinventar é legal. Quais dicas você pode dar? Pô, você é um cara que fez live com um monte de gente interessante, você conversou com muitas pessoas, você adquiriu uma bagagem aí da última conversa para cá, muito maior, assim, que eu falo de aprendizado, de troca de experiência. Para as pessoas que estão nos ouvindo aí, que estão em casa, nesse Dia do Trabalhador, parabéns a todos os trabalhadores, independente, né, acho que é um dia muito especial a todos. Me fala um pouco, contribui com a gente. Como se preparar, como se reinventar, o que ler, o que fazer. Porra, eu quero buscar uma nova oportunidade de emprego, ok. Qual que é o meu primeiro passo? Né? Gostar do que eu faço? E eu gostaria que você completasse com uma frase que eu acho o máximo que você fala.
que até está vacinada na arte, eu gostaria que você repetisse ela, porque para mim ela faz todo sentido hoje, muito mais ainda. Eu busco assim, eu busco muito mais a questão do propósito, né? O meu propósito. Então, não tô, eu acho assim, eu tô pelo dinheiro, não tô pela felicidade. Tem gente que fala, puta, é meio utópico a forma como você fala, ou como você acredita nas coisas. Não é, que eu busco hoje. Quando eu parei para pensar sobre a minha carreira, eu estava numa carreira profissional ali, bem sucedida, passei por grandes empresas, boas posições, e por que eu resolvi empreender? Né? Por que eu resolvi abrir meu negócio para tentar ajudar o máximo de pessoas possível? Por uma questão bem simples, que é o propósito. Mas o que é o propósito? Vou dar um exemplo. Eu cheguei num ponto que eu olhava para dentro e falava assim, por que eu faço o que eu faço? Por que eu faço o que eu faço? Eu faço bem o que eu faço. Trabalho bem. As pessoas elogiam o meu trabalho. Tá. E aí eu comecei a olhar ao redor. E aí eu vi minha mãe. Eu olhei para minha mãe é professora, aposentada, né, da rede pública. Então tem uma vida inteira de carreira pública, Estado e Prefeitura. Então tinha 2 empregos, ela trabalhou pra caramba na vida dela, né? Assim como meu pai, mas... E minha mãe, como professora, eu comecei a ver por que ela era professora, do que professor ganha tão mal, passava por muito perrengue, violência. Ela deu aula em escola de periferia, tinha muita violência, ameaça de aluno. E eu ficava pensando por que minha mãe sempre aguentou isso. E aí eu cheguei e entendi o que é o propósito. Eu falei, porque esse é o propósito dela. Porque o propósito dela era ensinar as pessoas, era contribuir com o melhor que ela tinha para os outros, era se doar para os outros. E aí eu comecei a lembrar de quando eu era jovem, assim, quando eu era menino, e muitas vezes eu ia num banco com ela, num supermercado, e aí ela encontrava um aluno, um ex-aluno. E aquele carinho que as pessoas tinham com ela, que aqueles alunos tinham com ela, fala, professora, nossa, eu lembro da senhora, tipo, 20, 30 anos depois. E aí eu falei assim, é isso que eu quero para minha vida. É isso que eu quero para minha vida. Eu quero ajudar as pessoas a melhorar, a ser como minha mãe, que ajudou aquelas crianças a serem homens hoje, né, de bem e tal. Então eu hoje busco isso, né? Eu busco fazer o melhor para o próximo. Até um post que eu coloquei essa semana, né, que a gente consegue ser o que a gente quiser se a gente ajudar as outras pessoas a serem o que elas querem ser. Então, e aí falar, putz, mas eu vou sair do meu segmento, eu vou para outra área. Eu não posso te dizer isso. Você tem que entender se faz parte do seu propósito isso, né? Eu hoje tento atrelar coisas que eu gosto, né? Então, tecnologia, por exemplo, o turismo que eu amo. Então, pegar coisas que eu gosto e juntar no meu propósito. Então, o que eu posso entregar de melhor? Hoje, eu entrego o meu melhor, né? Sendo pelas redes sociais, no conteúdo, nas mentorias. Eu sempre estou preocupado em entregar o meu melhor. Então, é isso, cara. É isso que eu acho que, assim, se você quer mudar de área, primeiro entende o seu propósito. Para depois você entender que área que você vai poder conseguir atrelar o seu propósito à sua carreira profissional. A Débora até comentou aí, se quiser ler o que a Débora colocou, achei muito legal. Okay. Que ela falou exatamente o que você colocou. Eu respondo exatamente isso quando me perguntam. Trabalho com intercâmbio. Minha riqueza não será financeira, mas sim através das experiências que ajudo a proporcionar. É perfeito. É isso. E quando você vive isso, né, não é uma coisa da boca para fora, ela é sentida pelo seu cliente, pelos seus familiares, pelos seus amigos. Você sente que é uma coisa verdadeira. Porque tem gente que fala, né, tem um discurso muito bonito a esse respeito. Talvez o meu discurso não seja dos mais bonitos, mas é verdadeiro, é o que eu sinto realmente. Até teve uma live
no final, não está a parte gravada, mas no final foi do Claudemir, foi uma live, um webinar que a gente fez fechado, e no final um dos participantes ele pegou a palavra ali, a gente nem tinha aberto e tal, e ele pegou a palavra e fez um elogio para mim que eu não esperava. E falou que eu mudei, eu tinha mudado a forma dele enxergar muita coisa no mercado e tal, e eu fiquei emocionado com aquilo, porque realmente, porque me tocou de verdade, porque o meu objetivo como pessoa e como profissional foi atingido. Eu falei, pô, é o que você falou, se eu conseguir ajudar uma pessoa, né, se as minhas palavras atingirem positivamente uma pessoa, o meu objetivo está cumprido. E na terça-feira eu falei com a Renata Barra, a gente fez uma live, foi a primeira live dela, ela morre de medo de falar, e ela falou, cara, me ajuda? Eu falei, ajudo. E aí ela estava muito preocupada com comentários, ela estava muito preocupada com o número de visualizações e tal. Eu falei, cara, não olha para número, quantas pessoas estão te ouvindo? Eu estou te ouvindo, eu tô falando com você. E não se preocupa com os comentários. Então teve comentário maldoso, porque ela trabalhou em uma agência que faliu, inclusive ela trabalhou numa empresa que faliu no turismo, que não faliu enquanto ela estava lá, mas enfim, as pessoas vêm e é o que você falou, hater e comentário maldoso sempre vai ter. É a gente aprender, não olhar para eles, não desviar do nosso objetivo e não desviar do nosso caminho, né, em direção ao objetivo. Então é isso que eu deixo. Legal, a Giovana colocou, até vou completar, a primeira parte da Débora, é igual a ser mãe. Eu falo assim, se você não se emocionar com o que você faz, você não amar, você não chorar, porque assim, você chora o que você faz. Se todo mundo imagina que eu ganho milhões com o turismo. Eu vou te falar que eu tenho mais dedicação ao turismo do que ganho financeiro. Mas o turismo me emociona o tempo todo. O turismo me cria as oportunidades que nunca imaginei ter na minha vida. Então eu amo o que eu faço. Eu amo trabalhar com o turismo. E eu tenho certeza que cada vez mais eu vou ter esse carinho. Eu trabalhei em grandes empresas, ajudei a construir grandes impérios, mas o que sempre me fez diferente foi o amor que eu tinha em realizar. Que eu acredito muito nisso. Quando você ama de verdade aquilo que você faz, tudo vem em segundo plano. O que você ganha, o reconhecimento de mercado, para mim isso não era o que importava, mas era realizar sonhos e entregar algo maior. Isso é meu, puta, eu criei isso aqui, ó. Isso aqui deu certo. Quando a gente fala de live, no turismo eu fui um dos primeiros que comecei a fazer essas lives para falar de conteúdo de destino. E hoje, eu vejo quantas lives tem. Porra, eu fico feliz pra caramba, porque quanto mais gente falando do turismo, que é uma coisa que eu amo, puta, melhor é. A gente vai trazendo emoção, a gente vai trazendo a vontade das pessoas viajar, entender que tem milhares de pessoas que dependem desse segmento. Então, acho que isso é um grande diferencial. E a Giovana colocou aqui, se não haver um propósito, nada faz sentido. É isso que eu te falo, o meu propósito é realizar sonhos. Eu coloco muito isso na minha cabeça e, pelo menos, atender uma pessoa. Eu sempre falo, feedback é muito bacana quando você tem do cliente que vai e você entregou o que ele esperava. Então, acho que isso, para mim... E, às vezes, você nem sabe, né? Porque ele foi, ele viajou, ele curtiu, mas só que ele vai viver de sons, de imagens, de sensações. Então, tudo isso para ele, pro resto da vida dele, é a mesma coisa. Fala assim, ó, fecha seus olhos agora e imagina a sua última viagem. Aquela viagem foi maravilhosa, com a sua família, com as pessoas que você ama. Porque você traz sons, sensações, imagens. E você entregar isso é muito, muito maior, muito maior. Então, eu acredito muito, muito nisso. Aí o Neves colocou aqui também, missão dada é missão cumprida. Alcançou o seu objetivo de te ouvir e me ajudou muito. Puta, é muito legal isso. Acho que esses feedbacks é bem bacana quando você faz a diferença de um ou outro. É muito isso. A Josiane colocou exatamente, o cliente voltar na nossa loja para a gente dizer obrigado por ter me ajudado a realizar meu sonho, não tem dinheiro que pague. E é isso, gente. É isso. Eu queria falar uma coisa do feedback, você comentou do feedback, e até a Josiane, no comentário dela, né, fala um pouquinho de feedback do cliente voltar e te falar, mas eu costumo dizer que o feedback é muito fácil receber feedback positivo, né? Isso, muito. É muito gostoso. Né? Agora no trabalho, né, no meu trabalho, agora fazendo lives e tal, eu estou recebendo feedbacks positivos e é gostoso pra caramba, as pessoas elogiando e tal. Mas a gente tem que prestar atenção, muito mais atenção, no feedback negativo. Principalmente do nosso cliente. Porque o feedback negativo é uma oportunidade que o cliente está dando de você consertar alguma coisa e melhorar. Porque se ele não quiser comprar mais de você, ele não vai te dar feedback e ele vai comprar do outro. Então ele nem volta. Então, hoje aqui
você nas redes sociais, então vamos dizer assim, como fazer uma analogia, aquele cara que vai lá e comenta, reclama alguma coisa no seu post, ou argumenta com você alguma coisa, é ótimo isso. É um cara que vai te fazer crescer, né? Agora, é diferente daquele que simplesmente não gosta, dá um dislike e sai da sua vida. Então, esse daí, você passa a ser indiferente para ele. Então, é a mesma coisa que eu falo, eu faço essa analogia de redes sociais para cliente, porque é a mesma coisa. Feedback positivo é gostoso de ouvir, é bom pra caramba. Eu acho que a gente tem que fazer feedbacks positivos, é bom receber e tem que dar feedbacks positivos, principalmente para quem trabalha com a gente, não só quem trabalha, tá? Tem uma frase que educar, né? Minha filha tem 1 ano, fez 1 ano agora, né, mês passado, e é uma frase que fala assim: educar também é saber elogiar. Então, não adianta você só querer educar o seu filho, né, só repreendendo, só chamando a atenção, não põe a mão aí, né? Então, assim, é elogiar muito. Isso serve para tudo, né? Serve na nossa vida profissional, na nossa vida pessoal. Então, elogio é muito importante. Mas a crítica, e aí falar crítica construtiva. Tem gente que discorda, né, de crítica construtiva. Existe até uma frase também que é assim: eu não aceito crítica construtiva de quem nunca construiu nada. Também. É uma famosa frase também. Mas a crítica, quando vem do cliente, quando é uma crítica que você pode trabalhar, é sempre positiva. O Dani, olhando por esse negócio, de falar de se preparar, de falar assim, muitas pessoas querem ouvir assim, tudo vai passar, tudo passa, tudo vai melhorar. Mas como que você acredita que a gente possa colocar em dias, a gente se preparar para a gente buscar o nosso cliente, se conectar com ele cada vez mais? Porque a gente está com os clientes aí parados, com os colaboradores parados, com muita coisa no mercado que se movimentou dessa forma. E como a gente pode buscar se conectar com eles? O que você daria de dica que você entende, que você ouviu, de se preparar de uma melhor forma? Além ali, lógico, da gente ler, fazer uns cursos, a gente colocar, mas olhando para esse cenário, de buscar novidades, de usar aí um pouco da tecnologia ao nosso favor, de se conectar com o cliente. Quais seriam os primeiros passos para a gente começar a se conectar? Vou imaginar que eu não esteja conectado e eu preciso me conectar. Entendemos que a gente tem que ouvir, sim, eu acho que isso é importante. Como que fazer isso? Como que você enxerga isso? Dentro das ações que você colocou muito, muito bacana, que é essa ação que a gente tem que olhar, e a visão, usando esses remos aqui, como que eu faço isso? Bom, na prática, né? Na prática, todo mundo que vem falando, tem muita gente, muita live e tal, tem posts todo dia de gente falando, vai voltar em julho, vai voltar em setembro, vai voltar em... assim, isso é especulação, futurologia. Na realidade, não dá para saber. O que tem estudos até baseado em dados, tal, com curva de projeção e o caramba. Mas a realidade é que, assim, a gente vive num país em que não dá para confiar 100% nos dados que estão aí, né? Você acredita que só teve o número X de mortes que está sendo noticiado na televisão? Pode ter morte que não está lá e tal. Então, como é que alguém vai fazer um estudo com curva de predição e tal, se os números eles podem não ser reais? Então, falar, vai voltar em setembro, em junho e tal, não dá para saber. Agora, como que a gente vai fazer para se conectar com esse cliente quando voltar, a hora que voltar? E eu falo que é através de relacionamento. Tá? E relacionamento é isso, é você falar com o seu cliente, uma vez por semana manda um áudio para ele, falar via redes sociais e falar de forma individual, né? Eu mesmo cometi esse erro, tá? Muita coisa que eu aprendi era erros que eu mesmo cometia. Então eu falava na internet de uma forma como se eu estivesse falando com uma multidão de pessoas. E na realidade, eu não estou falando com uma multidão, eu estou falando com cada um de vocês. Eu estou falando individualmente, porque cada um está com o seu celular na mão, me ouvindo falar, e tem a possibilidade de me responder aqui. Então, a conversa aqui não é para milhões, a conversa aqui é 1 a 1. Né? No caso, estamos em 3 aqui. Eu, você e a pessoa que está nos ouvindo. Então, esse relacionamento que eu falo que é muito importante manter nessa época, né, de quarentena, é manter esse relacionamento 1 a 1. Mesmo que seja através de uma live.
mesmo que seja através de um e-mail ou de uma mensagem no WhatsApp. Isso é muito importante, é o ponto 1. Um outro ponto que eu venho falando bastante com relação a inovar, a se reinventar, a pensar em formas de melhorar o seu trabalho e se conectar com o seu cliente, é ver o que está acontecendo em outros mercados. Ver o que as grandes empresas vêm fazendo, ver o que elas estão, como elas estão conversando com seus clientes, o tom que elas estão usando na sua comunicação. Então, seja um tom de comunicação mais pessoal, né, e mais humana, é o que está todo mundo fazendo, porque é o que você falou, as pessoas elas vão buscar, estão buscando mais contato humano. Né? A gente vê no jornal todo dia alguém cantando na janela. O que é isso? É humano, né? É o contato humano. Eu poderia ouvir música, eu poderia ligar aqui no meu computador uma música e ouvir uma música, mas as pessoas vão para a janela ouvir as outras cantar. Você outro dia postou lá um cara de sax, né, no seu prédio. É isso, aqui no condomínio. Exato, todo mundo parou para ver. Muito legal, cara. E aí a gente não estava no offline, a gente foi para conectar, né? Porque a gente se conectou com aquela ação que estava sendo feita no condomínio, que foi fantástico. Acho que isso é um diferente. Você falando de empresa, me chama uma atenção o Itaú. Eu sou correntista do Itaú, mas de uma outra linha do Itaú. E quando eu vejo o Itaú fazer os seus comerciais, eu acho fantástico. Quem ele quer atingir, quem ele está procurando falar. Não que eu tenha aquele mesmo atendimento que eles prezam, que eles colocam da proximidade. Mas para mim, e não estou fazendo propaganda do Itaú, mas acho que o Itaú ele passa um calor humano muito bacana. O Itaú ele tem uma forma de se comunicar muito interessante. E às vezes eu acho que a gente não tem que olhar para as empresas dos nossos segmentos, porque a gente tem muito isso. Porque fulano de tal é bom nisso, eu vou copiar isso. Eu acho que a gente tem que se basear em outros segmentos, né? Porque assim, você inovar no seu segmento, por que não? Quando você fala de fazer uma live e as pessoas têm vergonha, elas têm medo, porque vão falar, o que vai achar, ou porque vai ter audiência, não vai ter audiência, pouco importa isso. Mas se conectar com o seu cliente e você dar um oi, falar com cada um que está do outro lado aqui, Saru, Cris, Susan, você vai olhando essas pessoas, você está se conectando com elas aqui, de você dizer e você ouvir. Então, acho que isso é muito importante. Mesmo que a pessoa entre lá e você dê um oi, tô te vendo aqui, saudades, quando acabar isso, estamos juntos. E vai acabar, desculpa, com o tempo. Então, acho que a ideia de você usar e você ser mais humano, eu acho que é muito legal para se conectar. E as pessoas acabam esquecendo disso, né? Dessa parte dessa conexão e olham só para o meu segmento. O que é preço? E eu falo assim, gente, retomada não é preço. Vou falar bem a verdade, porque a pessoa não está comprando. Você pode pegar qualquer loja de carros aí. Os caras comprar o carro dos meus sonhos, exemplo. Se o cara fizesse uma promoção de custar metade do preço hoje, eu não compraria. Porque a gente não sabe muito como vai ser o futuro, mais que a gente desenha. Então, assim, o importante é você lidar com o cliente, entender as necessidades deles e ouvir ele, né? Eu acho que esse é um grande diferencial, né, Dani? Sim, e você deu o exemplo do Itaú, eu gosto também de usar os exemplos do Santander. Os bancos estão fazendo um ótimo trabalho de comunicação. Como essa proximidade vai ser percebida no relacionamento humano, né, na ponta do negócio, por isso que eu falo que o treinamento de vendas é muito importante, porque você pode fazer um marketing sensacional, mas se o seu time inteiro não tiver alinhado com essa mesma comunicação, com esse mesmo propósito, a sua comunicação vira um tiro no pé, porque a pessoa vai falar, só funciona na televisão e na prática não funciona. Então, Santander também tem o que a gente pode fazer por você, aí tem o gerente que vai lá falar com você no comercial da televisão. Agora eles estão com uma campanha bem legal de banca de jornal, transformando bancas de jornais em outros tipos de negócio, né? A campanha chama Gente Banca, é muito bacana. E a gente utilizar, e não só observar isso, que legal, mas a gente utilizar essas ideias para o nosso mercado. O ano passado eu fui de expositor numa feira de tecnologia e inovação. Mas eu sou do turismo, eu não sou uma startup de inovação, eu não fui buscar investimento, não. Eu fui lá para participar, né, de um negócio diferente. Sabe quantas pessoas eu encontrei em 3 dias de feira? Quantas pessoas tinham lá do turismo? Não, 2. Essas 2 pessoas do turismo foram lá como investidores para investir em outras startups. Então, eles não foram lá com um crachá de turismo, de uma agência de viagem. Embora elas fossem, e acabaram parando lá para falar comigo justamente porque eram do turismo. Então, e aí eu gravei lives até de lá falando, pessoal, eu quero ver gente do turismo em feiras de inovação.
em feiras, em eventos de inovação, vai num evento de beleza, vai num evento de qualquer coisa, vai num evento de noiva, frequenta outros meios para você ver o que você pode utilizar que aqueles meios estão trabalhando para o seu negócio, para o seu segmento, para relacionamento com o seu cliente. A Dani comentou uma coisa ali, que a união a união do segmento ela é fundamental. Você tem 20, quantos anos de turismo? 27. 27 anos de turismo. Eu sou mais novinho que você, eu tenho 19 anos. E eu tenho certeza que há 27 anos você vem ouvindo falar da união, o turismo precisa se unir. Há quantos anos a gente vem ouvindo isso? Todos os anos. Sempre, desde sempre. E na prática, isso não acontece. E eu tenho uma teoria a respeito disso. Por que a união não acontece? Qual que é a sua... Por que você acha que... Antes de eu falar a minha opinião sobre isso, por que você acha que a união não acontece no nosso mercado? Existe uma ação, mas não existe uma visão. Essa visão vira pesadelo, porque todo mundo só pensa em si, na verdade. Eu vou te falar ontem eu assisti alguma live aí, eu não vou mencionar do nosso segmento, e cada um defendendo o seu. E ninguém sentando e falando assim, num grande canal de turismo, ninguém defendendo assim, vamos sentar? Não, você tem voo aí, vamos compartilhar, vamos fazer um trabalho pró-agente de viagem, vamos fazer um trabalho pró-fornecedor, seja ele da cadeia de turismo. Não. Cada um, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo. E eu acho que assim, a gente tem que se unir cada vez mais nesse sentido. Na minha visão, falta, porque fica na ação, mas sem visão, ninguém realmente quer. E a Dani colocou uma particularidade dos bancos que se uniram, para mim isso é um grande exemplo. Os grandes bancos, as grandes marcas, os caras tiveram uma visão do quê? Pô, a gente vai emprestar dinheiro sim, mas a gente tem que trabalhar para esse público que está passando dificuldade, que são nossos maiores correntistas, que é a classe C e D ali, que também tem essa dificuldade. Vamos ajudar, vamos fazer uma ação social, vamos vender algo diferente, vamos vender uma união. Eles partiram de uma visão e fizeram ação, e eles ali ao mesmo tempo. Então, assim, no turismo, na verdade, todo mundo fala, mas ninguém faz, porque assim, cada um defende seu peixe, seu negócio, porque é concorrência. Eu acho assim que concorrência ajuda você a crescer, porque vai fazer o seu diferencial, é o seu atendimento, é o que você faz de diferente. Para mim, a minha visão é essa, Dani. Sim. Não, eu concordo com você, e a gente está alinhado até nisso, que concorrência, na verdade é por concorrência, por medo de concorrência. Então, vou me unir. Aí eu falo, mas ele vai roubar meu cliente. Não existe isso, tem cliente para todo mundo. Se você é bom no que você faz, se você ama o que você faz, o cliente, ele não vai te abandonar. Se o cliente ele está com você e você está conectado com o cliente, a importância da conexão. Se vocês estão conectados, aquele cliente é seu. O que a gente tem que se unir, né? Vocês têm que entender, todo mundo tem que entender no mercado, é que essa união, ela é em prol do turismo. Não tem a ver com cliente, não tem a ver com concorrência. Se falar em concorrência, quem é seu concorrente? É só a agência do lado? Não. O seu concorrente é a concessionária de carro, o seu concorrente é o Netflix, o concorrente é qualquer empresa ou segmento que o seu cliente pode deixar de viajar para fazer alguma coisa. Então ele pode deixar de viajar para comprar um carro, ele pode deixar de viajar para trocar de casa, ele pode deixar de viajar para fazer qualquer coisa. Então esses são concorrentes de verdade, são outros segmentos. Agora, aquele outro profissional que trabalha no mesmo segmento com você, vocês têm que se unir, a gente tem que se unir. É isso que eu venho pregando há muito tempo, mas é um pouco complicado as pessoas entenderem por esse prisma. E até aproveitando o gancho aqui, que a gente está falando de união, um dos pilares, né, um dos motivos que eu idealizei o grupo que você faz parte, dos Pensadores do Turismo, que começa hoje, inclusive, no Instagram aí, Pensadores do Turismo, que é justamente para isso, cara. Teve gente que no começo falou para mim, né, quando eu comecei a pensar em convidar as pessoas, falar, mas nós somos concorrentes, por que nós estamos todo mundo no mesmo grupo? Eu falei, não, você é concorrente meu, então lamento, então a gente já pensa errado, a gente já pensa diferente. Eu não vejo as pessoas que estão nesse grupo, por exemplo, como concorrentes, não, são pessoas do mesmo segmento, a gente quer o melhor do segmento.
né? E se cada um ficar olhando para o seu umbigo, vai todo mundo, padecer, não adianta. Tem que todo mundo olhar para o meio do mercado e falar o que eu posso contribuir com isso, né? É essa a minha visão. Eu concordo, que tem até uma pergunta das agências de viagem. Vou dar até vou jogar aqui um insight para a gente poder pensar. Por que as agências não se unem, começam a fazer um grupo de união mesmo? Não associações, mas se unem aí, as que se conhecem, através das redes sociais, através do seu agente, e faz uma grande campanha de retorno, de promoções, todo mundo junto. Elege aí alguns players de mercados, senta, faz um preço, faz uma tabela como era no passado, uma tabela aí de preços sem variação, respeitando o comissionamento. Se você tiver uma viagem de intercâmbio, eu vou fazer aí um contato com uma empresa que vende bem intercâmbio, vou direcionar esse cliente para ele e vou ser comissionado, vou focar no meu negócio. Por que todas essas agências de viagens, ou seja, de qualquer segmento, não tomam uma ação nesse sentido? Vamos promover, vamos fazer um mega feirão de turismo nessa retomada lá, que seja setembro, outubro ou novembro? Por que não? E assim, não, eu continuo achando que é meu concorrente, eu acho que vou continuar perdendo para as OTAs, para o mundo online. Uma coisa que o agente de viagens tem é o carisma, o relacionamento, o carinho do cliente com ele, o respeito, e ele tem uma união que é com outras pessoas, coisas que o online nunca vai te entregar 100%. Gente, até 98 não existia Google. Em 1998 não existia Google, a gente começou a conviver com essa tecnologia para cá, foi o que você começou a falar no início da nossa conversa. A gente vai estar num novo momento de se ajudar, cada um a contribuir um pouco mais para que dê certo. Eu acredito muito na união. Assim, se os agentes de viagens tiver um foco, que eles querem mexer no turismo, e todo mundo precificando certo, da forma correta, vou dar um descontinho aqui, não. E valorizando o seu trabalho, eu não sou bom em intercâmbio, eu não vou vender intercâmbio, eu vou indicar lá para o meu companheiro que vende intercâmbio, tá aqui, ó, se você vai essa vendinha, depois a gente conversa alguma coisa, se você tiver alguma coisa de lazer, manda para cá. Eu acredito muito nisso, eu acredito muito... Exatamente, assim, parece que foi transmissão de pensamento, exatamente o que eu ia dizer. Eu não sou bom em tudo, então naquilo que eu não sou excelente, eu vou passar para quem é excelente, porque se eu indicar, esse exemplo, o Daniel, o Firmino é expert em intercâmbio, eu não sou, chega um cliente para mim, se eu vender intercâmbio, eu vou vender meia boca. Então eu vou falar assim, esse cara aqui é o melhor cara que eu conheço de intercâmbio. O cliente vai se sentir seguro, ele vai comprar, Daniel vai ficar agradecido comigo, quando ele tiver a mesma oportunidade, eu tenho certeza que ele vai retribuir, e o cliente vai voltar para mim, não com ele, porque na próxima viagem que não vai ser de intercâmbio, ele vai confiar em mim. Ele vai falar assim, o Daniel me indicou, ele poderia ter vendido, mas ele indicou um cara que ele achava que era o melhor. Ele é melhor no quê? Em viagem para o Nordeste. Então, beleza, eu vou viajar para o Nordeste, eu vou com o Daniel, porque ele é o melhor em viagem para o Nordeste. Então é isso, sem medo de concorrência, sem medo, tem cliente para todo mundo, tem viagem para todo mundo, tem perfil de cliente para todo mundo. Então, sem esse medo aí, cara, perfeito a colocação. Tô adorando a nossa conversa. Tá tão boa que já tá acabando, né? Vai bater o limite do Instagram. Gente, eu vou falar assim, existe várias oportunidades de se unir, mas como se fazer isso? Dá o primeiro passo, tem ação. Tem ação. Se você não tiver essa ação para fazer, quantas agências se conhecem aqui que poderiam? Vamos fazer um grupo, vamos fazer um vídeo, vamos fazer uma campanha todos juntos para mostrar nossa união, nossa segmentação. Que a gente é completo assim para vender intercâmbio, a gente é completo assim para vender lazer, a gente aqui é junto com o fornecedor, com hotéis. E a ideia é essa, assim. Dani, a gente tem mais 2 minutos, 1 minuto na verdade. Queria que você deixasse uma mensagem para todo mundo que nos ouviu, que contribuiu. Gente, até ia abrir para pergunta, mas a conversa acabou ainda. Mas se alguém quiser fazer uma pergunta, fica à vontade. A gente tem 1 minuto e pouquinho. Dani, é com você. Gratidão mais uma vez, meu irmão. Prazerzaço falar com você. Sempre um aprendizado. Muito feliz em fazer parte dos Pensadores do Turismo. Conte comigo. Se eu puder contribuir com você, foi o que eu falei naquele vídeo. Estou totalmente à sua disposição. Valeu, Xará. Obrigado pela oportunidade. Eu falo muito, desculpa tomar o tempo aí da galera de perguntas. Quem quiser saber mais de Pensadores do Turismo, também tem um canal no Instagram. Eu estou criando um grupo no Telegram, hashtag Amor pelo Turismo, que é para a gente compartilhar essas ideias de união e tudo mais que a gente puder contribuir. Tá lá no meu perfil, o grupo do Telegram. Ô Dani, posso dar uma sugestão no Pensadores do Turismo, que é @Pensadores do Turismo, não é isso? Isso mesmo. A gente pode dar esse andamento aí para fazer essa união. Quem tiver interesse, segue lá, chama no inbox, né, Dani? E a gente começa a fazer essa ação. Pode ser, né? Acho que é uma ideia. Bora lá. Gente, obrigado a todos aí que ficaram conosco. Tem 43
segundos apenas. Um beijo no coração de todos vocês. Dani, mais uma vez, obrigado. Adorei a ideia da ação aqui. Adorei os remos, vou levar isso para minha vida. E eu acho que a gente tem que ter amor pelo que faz. Eu acho que é totalmente isso aí. Sim. Tá bom, Valeu. gente? Obrigado. Tchau, obrigado. Falou. Bom feriado para vocês. Tchau, tchau. Tchau.